Boa tarde a todos. Eu me chamo Rodrigo Alves, sou professor de Direito, especificamente Direito da Criança e do Adolescente. Nós estamos aqui em colaboração com as nossas alunas do 9º semestre da Unidrumon Campus São Paulo, desenvolvendo um projeto jurídico social consistente na realização de pequenos vídeos que levem à pessoa leiga informações jurídicos sociais importantes para esse período de pandemia. O nosso objetivo é informar a população, informar sobre esses direitos que podem ou estão sendo violados no período de pandemia. Hoje eu estou aqui com 3 queridas alunas, todas do 9º semestre da graduação do curso de Direito da Unidrumon. Thaís Araújo, a Thaís Santana e a Jessie. Eu agradeço as 3 pela colaboração. Eu vou passar, então, a palavra para a nossa querida Thaís, que vai falar um pouco sobre o que é abuso sexual, os tipos de abuso sexual, a importância do tema para os dias modernos. Thaís, é com você. Gostaria de agradecer ao professor Rodrigo por esta oportunidade e gostaria de agradecer também as minhas colegas que participam deste vídeo. Como já fora dito pelo professor Rodrigo, o nosso tema é o abuso sexual de menores. Inicialmente, eu gostaria de pontuar que dia 18 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esta data ela foi instituída pela Lei Federal número 9.970, de 17 de maio de 2000, pois em 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos de idade foi sequestrada e violentada e cruelmente assassinada no Espírito Santo. Seu corpo, mutilado e carbonizado, foi localizado 6 dias após, e seus agressores, jovens de classe média alta, nunca foram punidos. O caso Araceli, como ficou nacionalmente conhecido, ocorreu há quase 40 anos, mas, infelizmente, casos como este são cada vez mais frequentes. O abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes refere-se a uma atividade sexual na qual crianças e adolescentes, conforme dispõe o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança pessoas com até 12 anos de idade incompletos e adolescentes são as pessoas de 12 a 18 anos de idade. O abuso, ele acontece quando uma criança ou um adolescente é utilizado para a prática de qualquer natureza sexual que pode envolver violência ou não. A exploração é a utilização de crianças e adolescentes para fins sexuais mediante pagamento, que pode ser em dinheiro ou pode ser um benefício ou qualquer outra vantagem. A exploração, ela pode ocorrer no contexto da prostituição, da pornografia, do tráfico ou no turismo com motivação sexual. Vale enfatizar aqui que a violência sexual, ela pode acontecer com ou sem violência. E também com ou sem o contato. Por isso, muitas vezes, acaba sendo silenciosa. E dependendo da idade da criança e do tipo de abordagem, o abuso, muitas vezes, a vítima não percebe que está sofrendo algum tipo de abuso sexual. Quanto ao perfil do abusador, é comum que os abusadores de crianças ou adolescentes sejam pessoas próximas da vítima, muitas vezes membros da família, sendo classificadas como abuso intrafamiliar, quando esse abuso ocorre no seio familiar. Já quando o abuso ocorre fora do seio familiar e esse abusador não tem nenhuma ligação com a vítima, esse abuso ele pode ser classificado como extrafamiliar. A exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes é a exploração da sexualidade dessas crianças ou adolescentes que está ligada ao comércio, com o fim de lucro, utilizada por aliciadores, os quais estão inseridos num sistema de exploração. Esse tipo de exploração, ele pode se dar dentro de alguns contextos, como no contexto da prostituição, na qual crianças e adolescentes podem ser levadas ao ato da prostituição pelos próprios pais ou algum familiar e tornam-se vítimas de aliciamento de outros adultos. Geralmente, essas crianças, elas vão para a prostituição com promessa de melhores condições de vida. Já o tráfico, para fins de exploração sexual, é a forma de exploração voltada para o tráfico de crianças e adolescentes, no qual estas são aliciadas ou raptadas com a finalidade comercial de prostituição.
ou produção de conteúdo pornográfico. Também a exploração sexual pode ocorrer no contexto do turismo, no qual crianças e adolescentes são assediadas por turistas, que podem ser estrangeiros ou não. Pode ocorrer também a cumplicidade de estabelecimentos comerciais que permitem esse tipo de exploração, pois veem que desta forma podem se beneficiar ou obter alguma vantagem. A exploração ela pode ocorrer no contexto da pornografia infanto-juvenil, que é a exposição de conteúdos de nudez de crianças e adolescentes, ou ainda a realização de atividades sexuais explícitas, reais ou em imagens ou vídeo. Devolvo a palavra para o professor Rodrigo. Muito obrigada. E agradecer pela sua exposição. O seu trabalho realmente ficou muito bom. E eu queria dizer o seguinte: denuncie o abusador, denuncie o abuso e a exploração de menores. É uma prática muito presente na nossa sociedade. A Thaís colocou algumas formas, alguns formatos, mas eu ainda acredito que o abuso intrafamiliar, que é aquele que ocorre dentro do núcleo familiar, dentro do seio familiar, seja o mais comum. E nesse período de pandemia, de isolamento social, podemos ter aí um marco multiplicador do número de crianças abusadas intrafamiliar, de forma intrafamiliar. Denuncie. A criança é a expressão da pureza, a criança é a expressão da inocência. Nós não podemos ser coniventes com a prática da exploração ou do abuso sexual de crianças e adolescentes. Muito obrigado, Thaís. Sucesso. Eu vou passar a palavra agora para a nossa querida Jessie, que irá falar sobre como identificar o abuso sexual, como identificar as consequências do abuso e da exploração sexual. Jessie, é com você, querida. Primeiramente, eu agradeço o convite do professor Rodrigo nesse projeto tão lindo, tão genuíno da parte dele, em disponibilizar à população esse conteúdo que eu acredito que seja de suma importância, ainda mais para essas crianças que têm o acesso à internet tão facilmente hoje em dia. Eu vou falar sobre a identificação do abuso e exploração sexual. Muitas crianças, elas apresentam uma mudança significativa no comportamento. Então, essas reações, elas podem ser diversas. Ela tem a diminuição de apetite, muitas vezes elas apresentam sintomas de depressão fortíssimos, elas têm problemas escolares, as notas abaixam de uma forma absurda, muitas vezes os pais, a escola não tem como saber desse crime que foi praticado pela vergonha que essa criança e esse adolescente acaba sentindo. Então, ela acaba tendo até atos regressivos. Às vezes volta a chupar o dedo, volta a fazer xixi na cama, nas calças. E os pais acabam que não sabem lidar com essa situação. Há muita presença de raiva. Às vezes, esse tipo de criança e adolescente até praticam bullying com os colegas de classe, porque não sabem lidar mesmo com a situação e não sabem falar sobre esse tema, sobre esse crime que foi cometido com essas crianças e esses adolescentes que trazem aí diversos transtornos físicos e mentais. Então, ao menor sinal de desconfiança que você, mãe, pai, tio, amigo, tenha de uma criança próxima a você, de uma situação de um crime de abuso sexual, denuncie. Essa é a importância sua com essa criança, com esse adolescente, enfim, diz que o 100, que é o número do Conselho Tutelar. Aqui no estado de São Paulo, no próprio site do município, tem, em cada região, tem um plantão disponibilizado para você. Então, tem aí os números de WhatsApp, até mesmo o Disque 100, né, que você pode fazer essas denúncias de forma anônima, para que você não se sinta coagido, né, de fazer esse tipo de denúncia. Então, essas crianças, elas vivem com uma angústia muito grande. Ela pode ter a confiança no amigo próximo, a confiança num tio, numa tia, e você que vai ter esse relato dessa criança, você tem que ter um pulso muito firme. Procura não ter muita raiva, procura não ter susto muito grande, procura não demonstração de choro, porque aquela criança, ela quer se sentir acolhida, ela está confiando em você. Então ela precisa desse conforto, desse auxílio, e você ter esse dever de procurar o Estado para ajudar essa criança. Isso é muito importante. Temos também
o Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS, que hoje, nesse momento de pandemia, não estão abertos, mas tem um atendimento telefônico disponibilizado. Então, lá tem o atendimento de atenção básica à população em geral. E o Centro de Referência de Especialização de Assistência Social, que é o CREAS. Esse tipo de atendimento é disponibilizado para atendimentos de média complexibilidade, que inclui o atendimento psicossocial dessas crianças e desses adolescentes que foram vítimas desse crime de violência sexual. Falando um pouquinho sobre as consequências desse abuso e exploração infantil, o delinquente que cometeu esse tipo de crime, ele deve ser punido, porque essa criança, ela pode ter uma consequência de curto e longo prazo absurdo. Essa criança, ela pode ter consequências físicas como pesadelos, problemas no sono, pode ter mudanças de hábitos alimentares, pode ter o consumo de drogas, o consumo de bebidas alcoólicas. Então, eu acredito que além dessas consequências comportamentais, ela também tem sequências emocionais. Acredito que são as mais pesadas. Por quê? Porque o psicológico do ser humano, ele é uma luta constante. Só quem viveu, quem vive uma situação, uma pessoa de uma vítima com consequência psicológica ou psiquiátrica sabe. É uma luta constante com a própria mente. A pessoa não consegue falar, a pessoa não consegue gesticular, a pessoa tem medo, a pessoa tem vontade de se mutilar, a pessoa tem vontade de se matar. Às vezes não é a vontade daquela pessoa, mas é aquela luta, é aquela forma de matar aquela dor que ela está sentindo. Sem falar que essas crianças começam a ter um interesse sexual muito precoce, começam a ter exibicionismo, querer mostrar o corpo. E isso é um sinal que você pai, você mãe, você tia, deve identificar para que esse tratamento seja o mais rápido possível para essa criança e para esse adolescente. Temos também o déficit de habilidades sociais na questão social, a pessoa tem dificuldade de ter amigos, de ter um grupo de amigos, é uma criança, um adolescente recluso. Isso é uma identificação bem forte também. E dificuldade para expressar os seus sentimentos. Que essa criança e esse adolescente pode ter um trauma futuro e vai ter dificuldade para se relacionar com pessoas. Então, o que para mim, o que para você seja natural de um casal, para essa criança e para esse adolescente vai ser um medo absurdo, uma agressão contra o corpo dela. Então, isso vai fazer com que essa criança e esse adolescente, se tornando adultas, tenham muitas dificuldades de ter uma família. Hoje, a Constituição Federal, ela te dá essa proteção à família, né? Temos aqui o artigo 92 do ECA, que prevê uma medida de prevenção à criança e ao adolescente, reconhecido nesta lei, o inciso 2º, justamente trata da ameaça ou a violação por falta de omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. Temos também o artigo 4º, juntamente com o artigo 227 da Constituição Federal, que promove o atendimento psicológico gratuito para essas crianças. Essas crianças precisam de um atendimento psicológico. O artigo 92 do ECA, que trata justamente os casos da necessidade de retirada dessas crianças, desses adolescentes, do anseio familiar. O Estado, ele se torna protetor dessa criança e desse adolescente. O que o Estado vai fazer? O Estado vai retirar essa criança do anseio familiar, vai capacitar essa criança a moradia de um abrigo provisório de um determinado tempo, e o Estado vai dar toda a reconstituição familiar dessa criança, desse adolescente, para a volta dessa família. É muito importante essa denúncia do Disque 100. Sempre vai ter uma pessoa para te ajudar. O dever do Estado é te ajudar. Você não está sozinho nessa. Agora eu devolvo a palavra ao professor Rodrigo Alves. Muito obrigada. Jesse, muito obrigado pela eloquência e pela tua empatia, né? Você parece, até quando fala, você parece sentir a dor da criança. Mas o recado que a Jesse nos deu, né, é que o abuso sexual, seja de criança ou seja de adolescente, deve ser denunciado. A Jesse citou inúmeros órgãos, CREAS, enfim, que vão recepcionar essa criança e tratar. Outra coisa que a Jess falou, que é muito importante, são as consequências psíquicas do abuso sexual. Uma criança vítima ou vitimada pelo abuso sexual quase sempre é um adulto problemático. É um adulto ansioso, um adulto depressivo, um adulto suicida, um adulto drogadicto, um adulto com problemas
sociais, psíquicos e emocionais graves. Por isso, como muito bem disse a Jess, é necessário tratar psicoterapicamente, psicologicamente, às vezes até psiquiatricamente, essas crianças vítimas do abuso sexual. Quando a gente vê um aumento substancial de problemas psíquicos, mentais, psiquiátricos, nós não imaginamos o que tem por trás desse ser humano, que o leva a ser esse ser humano problema, que muitas vezes foi produzido pela própria família, né, ou pelo abuso sexual em si. Muito obrigado, Jess. Você mandou bem o recado para a população. Eu acho que você conscientizou bastante. Você falou de uma forma muito eloquente e clara que as pessoas devem se ocupar com esse problema, cumprir sua função social, seu papel social, denunciando o abusador. Muito obrigado, viu, Jess? Orgulhoso de vocês. Agora, nós vamos para a querida, a terceira aluna convidada para participar desse vídeo, Thaís Araújo, ela está falando especificamente do abuso sexual, da exploração sexual de crianças e adolescentes, agora, nesse período de pandemia. Thaísa, querida, pode começar. Quero, professor Rodrigo, por essa oportunidade. Agradecer também as minhas colegas de classe, a Jess e a Thaís, por estar comigo aqui hoje, comentando sobre esse tema que é de suma importância para a sociedade. Eu irei abordar o abuso sexual contra a criança e o adolescente em tempos de pandemia. A legislação que trata o abuso sexual infantil. Durante a pandemia do novo coronavírus, muitas crianças elas correm um risco maior de abuso sexual. A maioria desses abusos ela ocorre dentro da própria casa da família. Confinadas em casa grande parte do tempo, sem acesso à escola e isoladas de apoio protetores, como amigos, professores ou família, ou até os próprios familiares. Essas crianças elas ficam mais vulneráveis a uma série de violência no ambiente doméstico. É bem provável, com essa restrição social por conta do Covid-19, possa aumentar indiretamente os riscos de danos sexuais. Então, a gente consegue pensar no seguinte cenário: uma criança pequena isolada em casa, com um pai que já abusava várias vezes dela, ou já abusou dessa criança, ela não está mais sob o olhar de um adulto protetor, seja na escola ou até mesmo na comunidade. Também a gente tem os adolescentes passando muito tempo na internet com a maior possibilidade de exposição ao material pornográfico. E as meninas, elas sendo seduzidas por troca de fotos íntimas e mensagens sexuais na internet. A CEIPERNET é uma associação civil de direito privado, ela tem atuação nacional focada na promoção de defesa dos direitos humanos na internet no Brasil. Ela registrou um aumento de 108% de denúncias de pornografia infantil durante esse período de pandemia no país. Só em abril de 2020 foram denunciadas 9.995 casos de pornografia. E nem todos esses casos eles chegam a conhecimento das autoridades. Centenas de crianças e adolescentes elas sofrem alguma forma de violência sexual no mundo. E no Brasil, chegam em média 24 mil denúncias por ano de violência sexual contra menores. Através do Disque 100, são notificados esses casos. E só no sistema de saúde é identificado, em média, 20 mil casos contra essas crianças. De acordo com o Atlas de Violência, ocorre em torno de 50 mil casos de estupro por todo o Brasil. E cerca de 70% das vítimas elas são crianças e adolescentes. E 80% desses abusos ocorrem até os 14 anos de idade, principalmente entre 5 a 14 anos de idade. As meninas sofrem o maior risco de violência do que os meninos. Elas representam, no nosso país,
uma média de 85% dessas vítimas. E 51% delas são negras. Temos, em média, 67% de agressores, eles são parentes próximos ou conhecidos dos menores. Eles podem ser os pais, pode ser mães, padrasto, irmãos, tios. Já para os adolescentes, com um autor desconhecido, tem uma média de 32% de abuso. E entre os amigos e conhecidos desses menores, a gente estima uma porcentagem de 26%. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, 159 mil registros foram feitos ao longo do ano de 2019. Por meio do Disque 100, 86,8 mil, eles são de violências de direitos da criança ou adolescente, um aumento de quase 14% em relação a 2018. Dessa forma, o Código Penal, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Penal, eles trazem em seus artigos assuntos sobre os menores para tentar diminuir ao máximo esses crimes sexuais praticados dos menores, contra as nossas crianças, e assim proporcionar uma maior proteção. O artigo 227 da Constituição, ele diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Estes são os deveres da família, da sociedade e do Estado com o menor, pois são esses seres que precisam de cuidado, eles precisam de proteção de todos os envolvidos da sociedade, para que eles tenham uma vida mais saudável. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é destinado à proteção dos menores, com o intuito de defender os direitos que são garantidos pelo próprio Estado, visando proporcionar para a criança ou o adolescente a ação de seus direitos fundamentais, conforme o artigo 5º do ECA, que diz: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Também no artigo 200 e 241 do ECA, diz que nenhuma criança ela pode ser exposta. O caput do artigo 240, ele diz: produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio de cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. A pena de reclusão ela é de 4 a 8 anos e multa, conforme a lei número 11.829 de 2008. Para finalizar, o Código Penal ela possui em seus artigos 217, 218 e 224 que o seu dispositivo ele trata dos delitos de natureza sexual. Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, quando praticado contra um menor de 14 anos de idade, gozam de presunção de violência. De outro lado, esse abuso ele é de caráter intrafamiliar, pois constitui causa de aumento à pena. Obrigada, professor. Obrigado você, Daísa. Eu gostaria de agradecê-la. Sua pesquisa foi primorosa, trouxe muitos dados importantes, dados estatísticos, numéricos. Eu gostaria imensamente de agradecer essas 3 grandes e queridas alunas da Unicamp por ter participado de mais essa proposta social de levar informações jurídicas às pessoas que estão em casa, isoladas, por conta da pandemia. O recado de hoje foi dado. Denuncie o abuso e a exploração sexual de menores. Disque 100, não tenha medo. Sua denúncia é anônima. Um grande abraço e um ótimo final de semana. Fiquem com Deus.